Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E no programa de hoje você confere: vice-presidente da Confenem debate no Senado Federal as novas regras para o FIES. Cada pessoa que se forma, a sociedade ganha, o país ganha. Nós temos novos médicos, nós temos novos professores, nós temos novos engenheiros. Então isso aí é um custo não ligado ao ganho privado da educação, mas o ganho social. Tem também mediações. A maioria dos alunos não espera que um professor incentive esse aluno a baixar aplicativos no celular. Mas aí vem a outra surpresa que é, sim, eu estou incentivando, mas são aplicativos para aprender um idioma. Tudo isso agora, no intervalo de aula. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O trabalho está cada vez mais competitivo. Ser um profissional de sucesso, ter uma carreira promissora, exige buscar conhecimentos atualizados e específicos que cada área requer. Por isso, fazer um curso superior é extremamente importante. Estude na Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, avaliada pelo MEC com nota 4 e faça toda a diferença. Você pode escolher entre os vários cursos oferecidos por essa faculdade conceituada e comprometida com a formação de profissionais competentes, atualizados e éticos. Na Faculdade Araguaia, todos esses cursos podem ser totalmente financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, o FIES. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E agora, ao quadro Mediações, nós recebemos o professor e jornalista, professor de línguas do IFG, né, professor Liberato Silva dos Santos. Língua inglesa? Língua inglesa. Isso. E o assunto tratado aqui, tecnologias de informação e comunicação a serviço da aprendizagem das línguas, né? Isso. E em específico a língua inglesa que a gente vai tratar. Exatamente. Certo? Professor, você tem 3 projetos, que são projetos altamente relacionados com tecnologia, né? Sim. Para favorecer o ensino e a aprendizagem de língua inglesa. E começando aí por esses aplicativos, né? Tatiana, bom, primeiro um prazer estar aqui. É muito bom poder falar disso com você e com as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente. São projetos de ensino, na verdade, que acabam tendo algum contato também com projetos de extensão e com projetos de pesquisa. Mas hoje eu vou falar especificamente de projetos de ensino. Então, um deles é um esforço que eu tenho feito para disseminar entre os meus alunos o uso de aplicativos que eles conseguem baixar gratuitamente no celular, e são aplicativos voltados para a aprendizagem de línguas, em geral, mas que eu direciono nas minhas aulas de inglês para a aprendizagem de inglês. Então, são aplicativos simples de usar, a maioria gratuitos, e a gente trabalha só com os gratuitos, né? Os alunos encontram esses aplicativos nas lojas online ligadas aos celulares, como o Google Play, como o Apple Store, etc., né? E eles podem manusear esses aplicativos de uma maneira a complementar ou apoiar o ensino e a aprendizagem que eles têm presencialmente nas nossas aulas de inglês. Com essa experiência que o senhor já tem na área de tecnologias, também relacionada ao ensino e aprendizagem de língua inglesa, esses aplicativos estão fazendo diferença?
Os aplicativos, eles fazem diferença, mas eu diria que existe uma diferença, eles vão fazer diferença no curto, médio e longo prazo. No curto prazo, eu acho que existe um elemento surpresa. A maioria dos alunos não espera que um professor incentive esse aluno a baixar aplicativos no celular. Mas aí vem a outra surpresa que é, sim, eu estou incentivando, mas são aplicativos para aprender um idioma. Especificamente o inglês, poderia ser outro idioma também, mas especificamente o inglês. Aí começa a fase de descobertas. Eu imagino, porque isso ainda está numa fase muito inicial, que o aluno que fizer uso mais frequente desses aplicativos vai no médio prazo ter ganhos, porque ele vai ampliar o tempo que ele passa semanalmente estudando e praticando o idioma. Então a gente tem essa sensação de que aumentando esse período de contato com o idioma, ele deve aprender melhor e fazer um uso melhor desse conteúdo que ele está aprendendo. Mas ele não vai substituir uma aula presencial, Não. nem o professor. Não. Eu acho que nem os próprios aplicativos vendem essa ideia. Eles não são substitutos de uma aula de idiomas, mas eles são ferramentas que funcionam com o que a gente chama de apoio ao ensino presencial. Então, você tem a aula presencial, seja na escola pública, na escola particular, no ensino médio, numa escola de idiomas, enfim, e você vai usar esses aplicativos para tirar dúvidas, aumentar o seu vocabulário, testar você mesmo falando o idioma ou escutando o idioma. Então isso acaba somando ao que o aluno faz na aula presencial. E o que geralmente encontramos nesses aplicativos? Olha, eu vou dar exemplos aqui práticos com 3 que eu tenho aqui baixado já no meu celular. Eu tenho um aplicativo aqui chamado Wlingua. Então o Wlingua é um aplicativo que permite que o aluno, depois que ele faz o login, coloca a senha, ele tem um cardápio de microaulas que ele pode escolher navegando pelo celular e ele pode escolher um conteúdo específico para estudar naquele dia ou naquela semana, enfim. À medida que ele vai terminando as etapas, o próprio aplicativo oferece outros conteúdos considerados de nível mais elaborado, até ele chegar no nível avançado, né? Então esse é um deles. Um outro aplicativo que é talvez mais conhecido que o Wlingua é um chamado Duolingo. Todo mundo concorda, o Duolingo é uma ótima maneira de aprender um idioma. É viciante porque as lições são organizadas como pequenas fases, o que faz você se sentir em um jogo. Você perde uma vida quando erra e marca pontos quando completa uma lição. O Duolingo ensina você a ler, escrever, falar e a compreender o idioma. E funciona! Uma avaliação independente descobriu que 34 horas de Duolingo equivalem a um semestre inteiro de estudos em uma universidade. Um semestre de conhecimento, que você pode acomodar ao seu tempo livre, o tempo que gasta no ônibus, no metrô e quando está numa fila. O Duolingo, ele tem a seguinte característica. Para pessoas que falam português, no caso, então, nós brasileiros, ele oferece o curso de espanhol e o curso de inglês. Eu, por exemplo, sou aluno de espanhol no Duolingo. Já fiz aulas presenciais de espanhol e uso o Duolingo para complementar conteúdo, né? Os meus alunos fazem o cadastro no Duolingo, mas optam por aprender inglês. Uma outra característica que o Duolingo tem é que, caso você já fale inglês, você pode fazer aulas de outros idiomas que são ensinados em inglês. Um terceiro aplicativo que eu tenho aqui se chama English Central. É um aplicativo que permite que você ouça inglês a partir de vídeos que são, na verdade, fruto de entrevistas, filmes, videoclipes, etc., documentários. E aí a pessoa que usa o English Central tem acesso ao áudio, ao vídeo e à legenda. Depois que ele termina de assistir esse trecho, normalmente é um trecho de vídeo que vai durar de 1 a 3 minutos, ele pode fazer alguns exercícios que já estão programados no aplicativo. Entre esses exercícios está o exercício de gravar a própria voz e receber o feedback automático do próprio aplicativo dizendo se a sua pronúncia está boa. E com a possibilidade de fazer várias gravações quantas você quiser. Outra vantagem desse aplicativo e dos outros é que tudo que você faz no celular está sincronizado com o portal. Então você pode acessar o site do English Central ou do Wlingua ou do Duolingo e tudo que você fez no celular
está registrado lá e vice-versa. Então você sempre continua de onde parou. Existe aquele encantamento com a tecnologia, Sim. né? E talvez aquelas pessoas que, além do encantamento, se dão melhor com tecnologia e unem, né, um campo, igual você uniu o de línguas com a tecnologia, Sim. a favor do ensino-aprendizagem. Mas há pessoas também que já, né, por mais encantadas que sejam com a tecnologia, resistem a ela. E há professores assim. Sim. Certo? Bom, fecha-se a porta para algumas oportunidades em relação ao que a tecnologia pode oferecer. Para esses professores que são resistentes, né? Quais são os seus conselhos, as suas dicas? Qual foi o seu caminho, né, para descobrir na tecnologia uma aliada e não algo que atropele, né, o que já existe? Eu acho que a primeira coisa é a gente tirar da cabeça a ideia de que que pessoas mais velhas, por exemplo, são naturalmente despreparadas para a tecnologia. Não é assim. Na verdade, o que você tem são gerações tecnológicas. Eu, por exemplo, sou da geração que começou usando e-mail. Mas eu não sou da geração que cresceu junto com o Facebook ou com o Twitter, por exemplo. O que eu fui descobrir com os meus alunos é que muitos alunos que eu imaginava que tinham total domínio das tecnologias, tinham sim, mas apenas as tecnologias mais atuais. Então eu tenho alunos que manejam o Facebook de uma maneira incrível, né? Mas que teriam dificuldades para usar, por exemplo, o e-mail de uma forma boa, de uma forma eficaz, que eu digo, não boa, mas eficaz. Então, na verdade, essas gerações tecnológicas convivem. Então ninguém está fora desse universo. O que você vai fazer, na verdade, como adulto, não tendo nascido no meio tecnológico, você vai se permitir fazer alguns testes para sentir com que tipo de tecnologia você sente mais à vontade. Então, da mesma forma que os adolescentes se permitem usar algumas tecnologias e outras não, a gente também tem esse direito. Então, assim, eu me permito usar algumas mais por necessidade ou por gosto mesmo. Então, por exemplo, eu sou usuário de e-mail de uma forma bastante constante, uso menos o Facebook, opto por não usar o Twitter, poderia usar, não tenho nada contra o Twitter, mas não me atende nesse exato momento, e aí eu opto por usar aplicativos e portais de aprendizagem de idiomas. São escolhas, e aí você vai aprendendo a navegar com isso. Mas hoje é praticamente impossível uma pessoa não usar tecnologia nenhuma. Se você passar um cartão para fazer uma compra, você usou a tecnologia ali. Se você discou um número de um celular para alguém, você está usando tecnologia. Então todo mundo usa num certo grau. Então essa inclusão digital, que hoje, numa cidade como Goiânia é maciça, ela precisa também vir acompanhada de um outro processo que é o letramento digital. Então depois, e são coisas complementares. A inclusão digital funciona como a alfabetização. Você aprende a ler e escrever no mundo digital como você aprende, se alfabetiza. Mas daí em diante, alguns vão se aperfeiçoar nessa alfabetização e vão se inserir no universo letrado. Esse processo é o letramento. Há pessoas alfabetizadas que só sabem ler e escrever o próprio nome, assinar alguma coisa e pronto. E outras que leem clássicos da literatura ou leem literatura científica. Esse segundo grupo são as pessoas letradas. Letradas cientificamente, letradas no universo das artes, da cultura, etc. E esse conceito se estende para a tecnologia. Então, à medida que eu vou me envolvendo com o universo tecnológico, eu vou me alfabetizando e me letrando nas diversas tecnologias. E é isso, eu acho que não tem que ter medo, não. Aquela ideia de que apertou uma tecla e explodiu, né? Isso é uma coisa do passado, né? Eu acho que as ferramentas hoje se esforçam para serem amigáveis ao usuário. É isso aí, muito interessante essa matéria e todas as informações que o professor Liberato trouxe nesse bloco para a gente.
E na semana que vem a gente continua com esse debate sobre novas tecnologias da informação e comunicação, mas desta vez ele vai apresentar as ferramentas do Google para avaliações. Você não pode perder. A gente vai para o intervalo agora e no próximo bloco tem mais. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. O trabalho está cada vez mais competitivo. Ser um profissional de sucesso, ter uma carreira promissora, exige buscar conhecimentos atualizados e específicos que cada área requer. Por isso, fazer um curso superior é extremamente importante. Estude na Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, avaliada pelo MEC com nota 4 e faça toda a diferença. Você pode escolher entre os vários cursos oferecidos por essa faculdade conceituada e comprometida com a formação de profissionais competentes, atualizados e éticos. Na Faculdade Araguaia, todos esses cursos podem ser totalmente financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, o FIES. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao programa Intervalo de Aula, onde professoras e professores debatem educação. E nesse bloco, a gente vai tratar sobre um assunto que vem ganhando as páginas dos jornais e que é de total interesse de professores e alunos, o FIES. É que a partir deste mês, há novas regras para o FIES. Para o aluno conseguir o financiamento do FIES, ele vai precisar de, no mínimo, 450 pontos no exame e também não ter zerado na redação. Esse assunto foi debatido no Senado Federal pelo vice-presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino Superior e diretor da Faculdade Araguaia, Arnaldo Cardoso. Veja só. Eu dividi aqui em 3 partes, como professor, né? A importância do FIES, o problema, né? E uma tentativa de solução. Então, inicialmente, eu gostaria de falar para vocês sobre a importância do FIES. Eu acho que a Elizabeth e a Virgínia, que me antecederam, elas foram... A Elizabeth, numa questão bem técnica, uma técnica, mostrou aí em uns gráficos, em números, que realmente é um programa substancial. Não é? E na visão da Virgínia, como estudante, a importância que os estudantes têm a questão do FIES. Só para nós entendermos, assim, do que nós estamos falando, da importância, senador, nós tivemos em 2010 cerca de 70 mil estudantes beneficiados pelo FIES. Em 2014, cerca de 2 milhões, 1.900.000 estudantes beneficiados. E isso representa números de investimento, né, de cerca de 1,9 bilhão em 2011 e agora em 2014 cerca de 13,8 bilhões. Depois o Toninho tem esses números lá, ele pode até fazer uma correção, mas são próximos a isso. Existem 2 pesquisadores norte-americanos, eles foram ganhadores do Prêmio Nobel na década de 70, que foi o Gary Becker e o Theodore Schultz, que eles desenvolveram a teoria do capital humano. Né? Então, na teoria do capital humano, você tem aí que eles fizeram uma pesquisa no mundo inteiro, até a Elizabeth mostrou aqui parte dessa pesquisa, não foi dele, mas a pesquisa atual, mostrando os ganhos com a educação. Né? Então, eles dividiram em 2 ganhos, o ganho privado da educação e o ganho social da educação. O que é o ganho privado da educação? Foi aquilo que a Elizabeth mostrou. Que cada pessoa que se forma, ela vai à faculdade, desenvolver um curso superior, porque ela vai ter um ganho, um retorno privado da educação, ela vai ter um aumento de salário na educação. Mas, por outro lado, existe também o ganho social da educação. Cada pessoa que se forma, a sociedade ganha, o país ganha.
nós temos novos médicos, nós temos novos professores, nós temos novos engenheiros. Então, isso aí é um custo não ligado ao ganho privado da educação, mas o ganho social. Então, é disso que nós estamos falando quando nós falamos do investimento do FIES. O FIES, além dele ser um investimento que, teoricamente, ele vai ser retornado, lógico, com um juro mais baixo, mas os estudantes eles vão pagar esse FIES, mas tem um ganho social que toda a sociedade brasileira vai receber e que esse dinheiro ele não vai ser como ser medido. Não vai ser um ganho social muito grande. Nós temos, no caso do FIES, em 2014, cerca de 2 milhões de novos alunos beneficiados. A previsão era que no dia 2 de janeiro começassem a ser editados novos contratos, né? Com atraso na abertura, já tivemos atraso no aditamento dos contratos antigos, vieram os problemas. E, não obstante não se ter aberto os novos contratos, os contratos antigos, viu, Virgínia, eles não estavam sendo editados. Depois de 3 ou 4 2 semanas, nós descobrimos que existia uma trava, não é? Que era a trava dos 6,4. Ela começou com 4,5 e depois passou para 6,4. E essa trava, o maior problema é que isso não fazia parte das regras. Então, antes, 90 dias antes do término das inscrições da matrícula, pela lei, as instituições fixam os preços de mensalidade. Isso, em momento algum, tinha sido dito. Isso levou ao estabelecimento, e a situação, né, que nós vimos aí, levou a um processo de judicialização. Várias liminares foram concedidas, várias foram derrubadas, outras virão. Isso aí está levando, não é, um custo de transação maior, tanto para o MEC como para as instituições. O que quer dizer isso? O MEC podia estar preocupado com outros problemas, de resolver outros problemas, outros então estão preocupados com questão de liminar que entra, liminar que sai, tira a trava, coloca a trava, e as instituições também nessa situação. Porque muitos alunos fizeram contrato, quando o contrato foi ser editado, o contrato volta, depois tem um prazo de mais 10 dias para refazer o contrato. Então, isso aí criou um problema muito sério. O grande problema que eu vejo hoje, Virgínia, é a situação desses alunos. Porque vamos entender, que, inclusive nós já recebemos lá um comunicado do MEC, um documento oficial do MEC, dizendo que os contratos antigos serão editados. Né, para ter paciência, que estão sendo realmente os contratos estão sendo editados. Mas o grande problema hoje são a situação desses 500 mil alunos. Mas o problema maior é a situação dos novos contratos. Então, para concluir, eu acho que juntos podemos e temos condição de achar uma saída para a situação desses alunos. Como disse, queremos fazer parte da solução. Mas eu acho, Toninho, que o MEC tem que conduzir esse processo. Quem tem que conduzir esse processo é o MEC. Né? Chamar as partes envolvidas, achar uma solução para o problema atual, com clareza, não é? Sem travas, sem nenhum subterfúgio, deixar a situação clara. A falta é o recurso, como é que eles vão resolver isso? Vão achar uma forma de resolver isso. Se não tem existe uma redução de custo, vamos trabalhar em cima disso aí. E definirmos regras para o próximo semestre. Então, já para o próximo semestre, vamos definir as regras, serão assim para o próximo semestre, porque as instituições, quando abrir as matrículas no próximo semestre, elas vão achar que as regras são aquelas. Então, Virgínia, se o MEC definir as regras que ela acha que tem que ser feito, tudo pode ser feito, controle de mensalidade, tudo pode ser feito. A instituição vai definir se ela vai aderir ao sistema ou não. Fica a critério da instituição, desde que a regra seja aquela. Porque ninguém é obrigado a aderir ao FIES. Aderiu quem quis, mas aderiu nas regras que existiam, não nessas regras atuais. Então, clareza. Para o próximo semestre, as regras serão essas. Vão reajuste tanto, é o que for que tem que ser feito. Mas aí a instituição vai definir se ela vai ou não vai aderir ao FIES. É isso que tem que ser feito, não é? E o MEC, né, tem essa prerrogativa de fazer isso. Então é isso.
Estamos à disposição, Toninho, Virgínia, Conferência está aí querendo, como disse, fazer parte da solução. E mais uma vez, senador Paim, eu acho que o local certo é esse, porque nós estamos lidando com pessoas, com famílias. Não são sonhos. Não estamos dizendo de sonho de comprar um carro, sonho de fazer uma viagem. Estamos dizendo de sonho das pessoas construírem as vidas delas. Fazerem um curso superior, ter uma formação superior, mudar as famílias, mudar a sua vida. É disso que nós estamos falando. Agora mais do que nunca tem que ficar atento aí para essas novas regras do FIES, não é mesmo? E a matéria completa sobre esse assunto você pode ver no www.jornalaraguaiaonline.com.br. E a gente se vê no próximo domingo. Até mais! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar. O trabalho está cada vez mais competitivo. Ser um profissional de sucesso, ter uma carreira promissora, exige buscar conhecimentos atualizados e específicos que cada área requer. Por isso, fazer um curso superior é extremamente importante. Estude na Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, avaliada pelo MEC com nota 4 e faça toda a diferença. Você pode escolher entre os vários cursos oferecidos por essa faculdade conceituada e comprometida com a formação de profissionais competentes, atualizados e éticos. Na Faculdade Araguaia, todos esses cursos podem ser totalmente financiados pelo Programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal, o FIES. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Escolha um dos cursos da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Avaliada com conceito 4 pelo MEC, a Faculdade Araguaia Genuinamente Goiana está entre as principais instituições que se dedicam ao ensino superior no Brasil. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.